Bom dia! Deus abençoe você, bem-vindo à Canção Nova. Eu me chamo Marilena Cardoso Ribeiro, membro da comunidade Canção Nova, aqui da Canção Nova de Cachoeira Paulista. É uma alegria enorme receber você aqui no nosso Vem Louvar 2017. Graças a Deus eu sei que tem gente que já chegou aqui na quarta-feira, na quinta-feira e está aqui passando esses dias conosco. É muito bom saber que você fez uma opção diferente nesses dias, né, que muitos de nós vivíamos antes como dias de feriadão, né? Dias de feriado prolongados, para fazer alguma viagem, para ir a alguma festa, mas graças a Deus a gente tem essa alegria de viver em Deus esses dias. E aqui na Canção Nova e em outros lugares do Brasil nós sabemos que tem esses retiros do carnaval. Então bem-vindo à Canção Nova, bem-vindo à Cachoeira Paulista, bem-vindo também você que acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, transmitido pela TV, pela rádio, pela internet. É muito bom ter você aí do outro lado acompanhando a gente nesses dias de alegria, de uma verdadeira alegria. Que Deus realmente visite o teu coração nesta manhã, que a graça de Deus possa penetrar através dos meios que você hoje utiliza para viver este Vem Louvar 2017. Deus abençoe. Para mim é sempre uma alegria enorme poder partilhar com quem vem para a Canção Nova, com os meus irmãos, com a minha comunidade, com a minha família que está lá no sul do Brasil me vendo pela TV, poder dizer, né, poder falar daquilo que é a minha experiência com Deus. E quando eu recebi os temas que eu deveria partilhar com vocês, eu fiquei assim muito responsabilizada, né? Porque, claro, acompanhando as pregações que nós já ouvimos desde a homilia da missa da sexta-feira até ontem e esta manhã também a nossa oração e adoração, eu tenho percebido que Deus está trilhando com a gente um caminho. E Deus mesmo nos quer neste caminho. Então a minha partilha com vocês, eu quero começar a partir da exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, que fala sobre, do Santo Padre o Papa Bento XVI, Papa Emérito, que fala sobre a realidade da palavra de Deus. Até quero fazer uma convocação a você que não leu essa exortação apostólica. Eu acho que é muito interessante a gente estudar algumas coisas que a nossa igreja nos dá de direção. E muito bonito, essa é uma exortação que eu tenho ela sempre ali do lado da minha cabeceira, que eu leio sempre. E pensando como falar e o que partilhar com vocês, me veio no coração de ler um trecho dessa exortação apostólica que está no número 22, que diz assim: o homem é criado na palavra e vive nela. E não se pode compreender a si mesmo se não se abre a este diálogo. A palavra de Deus revela a natureza filial e relacional da nossa vida. Por graça somos verdadeiramente chamados a configurar-nos com Cristo, o Filho do Pai, e a ser transformado nele. E no número 23 diz assim: nesse diálogo com Deus, compreendemos-nos a nós mesmos e encontramos resposta para as perguntas mais profundas que habitam no nosso coração. De fato, a palavra de Deus não se contrapõe ao homem, nem mortifica os seus anseios verdadeiros. Pelo contrário, ilumina-os, purifica-os e realiza-os. Vou ler novamente e gostaria muito que você prestasse atenção nisso que eu estou lendo. Nesse diálogo com Deus, aqui quando fala diálogo com Deus, é diálogo com Deus na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Nesse diálogo com Deus, compreendemos a nós mesmos e encontramos resposta para as perguntas mais profundas que habitam no nosso coração. De fato, a palavra não se contrapõe ao homem, nem mortifica os seus anseios verdadeiros. Pelo contrário, ilumina-o, purifica-os e realiza-os. Então veja bem, como que nós devemos ouvir a palavra de Deus? Como que nós temos que nos colocar diante de Deus que nos fala pela palavra? E eu já gostaria de perguntar, quem daqui, quem veio para o Vem Louvar e trouxe a palavra? Deixa eu ver. Nossa, pouca gente, hein? Fica com a palavra, quem tem a Bíblia, mas talvez quem está aí no smartphone também tem, né? Os aplicativos.
Obrigada. Meus irmãos, quando a gente vai para uma viagem, normalmente, a gente tem um itinerário dessa viagem. Às vezes a gente não sabe o caminho, pega o mapa, né? Ou usa também os aplicativos para não se perder, ou usa um GPS. A palavra de Deus, precisa ser para nós este guia, essa direção. Não se compreende um católico que não tem uma intimidade com a palavra de Deus. Não se compreende alguém que se diz de Deus e não sabe o que Deus fala através da palavra. E hoje em dia nós corremos um grande risco porque há um modismo enorme. Cada hora tem uma moda sendo lançada, cada hora tem uma tendência a ser lançada sobre nós, sobre a sociedade. Mas a palavra de Deus é de fato o único lugar, como diz aqui a exortação apostólica, o único lugar que de fato o homem pode compreender a si mesmo. Porque é nessa palavra de Deus que a gente vai compreendendo que nós somos filhos de Deus. Como nós rezamos na adoração, qual é a herança que Deus quer nos dar? A herança da filiação. O que nós mais temos ouvido nesses dias, que Deus nos ama, que Deus se preocupa conosco, que Deus cuida de nós. Mas como compreender esse cuidado de Deus? Como compreender, como nos aproximar desses cuidados de Deus? Um dos caminhos eficazes para esse cuidado de Deus é a palavra de Deus. Por isso eu gostaria que você pegasse comigo Efésios 5, a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5. Está no Novo Testamento, para quem não sabe, né? Bem depois de Gênesis. Efésios 5, de 3 a 14. Novamente eu gostaria que você também, que de repente não trouxe a palavra de Deus, preste atenção naquilo que a gente vai ler. E aquilo que você for escutando, se coloca diante desta palavra. O que Deus está falando para mim pessoalmente? O que Deus quer dizer para mim? Porque como diz aqui, o homem é criado na palavra de Deus. E é na palavra de Deus que o homem vai buscar, vai encontrar as respostas dos seus anseios mais profundos. Efésios 5, de 3 a 14. A imoralidade sexual e qualquer espécie de impureza, cobiça, nem sequer sejam mencionadas entre vós, como convém a santos. Nada de palavrões ou conversas tolas, nem de piadas de mau gosto. São coisas inconvenientes. Entregai-vos antes à ação de graças, pois ficais bem certos, nenhum libertino ou impuro ou ganancioso, que é um idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Que ninguém vos iluda com palavras fúteis. É isso que atrai a ira de Deus sobre os rebeldes. Não sejais cúmplices destes. Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Procedei como filhos da luz, e o fruto da luz é toda espécie de bondade e de justiça e de verdade. Discernir o que agrada ao Senhor, e não tomeis parte nas obras estéreis das trevas, mas pelo contrário, denunciai-as. Com essa gente, o que essa gente faz em segredo, é vergonhoso até dizê-lo, mas tudo o que é denunciado é manifestado pela luz, e tudo o que é manifestado torna-se claro como a luz. Eis porque se diz: desperta tu que está dormindo, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Palavra do Senhor. A tradução que eu estou lendo é a tradução da CNBB, e eu vou ler mais uma vez todos esses versículos. A imoralidade sexual e qualquer espécie de impureza ou cobiça, nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nada de palavrões ou conversas tolas, nem de piadas de mau gosto. São coisas inconvenientes. Entregai-vos antes à ação de graças, pois
pois ficai bem certos, nenhum libertino ou impuro ou ganancioso, que é um idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Que ninguém vos iluda com palavras fúteis, e é isso que atrai a ira de Deus sobre os rebeldes. Não sejais cúmplices destes. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Procedei como filhos da luz. E o fruto da luz é toda espécie de bondade, de justiça e de verdade. Discernir o que agrada a Deus, que agrada ao Senhor. E não tomeis parte nas obras estéreis das trevas, mas pelo contrário, denunciai-as. O que essa gente faz em segredo é vergonhoso até dizê-lo, mas tudo o que é denunciado é manifestado pela luz, e tudo o que é manifestado torna-se claro como a luz. Eis porque se diz: desperta, tu que está dormindo, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Palavra do Senhor. Veja bem, São Paulo estava escrevendo a uma comunidade. Há quantos anos São Paulo exortou essa comunidade a não viver de forma contrária à vontade de Deus a respeito dos seus filhos? Será que hoje, nos nossos dias, a gente também não precisa retomar a nossa vida de filhos de Deus? Porque talvez alguns de nós, olhando aqui quando ele fala, não sejais mencionados essas coisas entre vós, sejais santos. E talvez a gente tenha uma ideia de santidade muito distante da nossa realidade do hoje. Talvez a gente tenha aquela ideia de santo de altar, né? Com as mãozinhas postas, cabecinha meia virada, não é assim? Aquele olharzinho meio angelical, não é assim? A maioria dos santos. Mas será que eles ficaram a vida inteira assim? Não, eles foram homens e mulheres normais, como nós, como eu e como você, mas que tiveram a coragem de ouvir a palavra de Deus e permitir que essa palavra de Deus realizasse a obra da vontade de Deus na vida delas. E foi por isso que cada um desses santos que hoje nós veneramos, que hoje nós pedimos a sua intercessão, se tornaram santos. E aí diz aqui, se tornaram agradáveis a Deus. O que agrada a Deus na nossa vida? O que agrada a Deus no nosso dia a dia? Que sejamos filhos da luz, que vivamos como filhos da luz. Mas, meus irmãos, para isso nós precisamos fazer um caminho, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque quando a gente olha muito para fora, muito para os outros, nós esquecemos de ter a coragem de olhar para nós mesmos, para olhar dentro de nós, as motivações, a minha verdade. Como é difícil para nós, muitas vezes, encarar a nossa própria verdade. Mas é na hora que nós somos interpelados pelos acontecimentos, que dentro de nós precisa estar amadurecido esta certeza: eu sou filho de Deus, eu sou chamada a uma resposta diferente, eu sou chamada a dar uma resposta diferente no dia de hoje. Eu vivi duas situações muito concretas essa manhã antes de vir para cá. Eu tinha que passar num certo lugar hoje, aqui dentro mesmo da estrutura da Canção Nova, e fui muito tranquilamente, porque eu vi que a pessoa que estava trabalhando ali me conhecia, então eu fui muito tranquila. Só que quando eu fui chegando, a pessoa disse: onde você vai? Você trabalha aqui? Aí eu olhei assim, falei: mais que trabalha, eu sou daqui, eu vivo aqui. Mas a pessoa estava fazendo o trabalho dela. Aí ela me pediu a minha carteirinha de missionária. Eu
com muita tranquilidade, peguei da minha carteira e mostrei a minha carteirinha de missionária para a pessoa. Ela leu, olhou, teve uma certa dificuldade de ler o meu nome, e eu disse: eu sou Marilena Cardoso Ribeiro, membro da comunidade Canção Nova. Tudo bem. A pessoa estava fazendo o seu serviço. Aí, num segundo momento, em outro lugar, eu fui barrada de novo. Estava chegando e a pessoa perguntou quem era, eu disse. E eu gosto muito de dizer o meu nome completo. As pessoas na comunidade me chamam de Mari, já há bastante tempo. Mas o meu nome é Marilena. E aí eu disse: eu sou Marilena Cardoso Ribeiro. Aí a pessoa deu uma olhadinha para mim e foi procurar: você está trabalhando aqui? Eu falei: não, daqui a pouco eu vou pregar no acampamento. Não, pode entrar. Assustou: não, pode entrar. Tipo assim, você vai pregar, pode entrar. Eu olhei para a pessoa e falei assim: você só está fazendo o teu trabalho. É isso mesmo. Você está fazendo o que você tem que fazer. Por que eu estou contando isso para você? Que nós não podemos nos programar para aquilo que não é real. Mas nós temos que nos programar interiormente para dar uma resposta no real do hoje. Quantas coisas te tirou a paciência nesses dias aqui na Canção Nova? Fila, talvez foi tentar ser atendida, não foi. Talvez queria dar um abraço a uma pessoa e não deu. Não aconteceu nada disso com você? Ah, que bom, porque comigo acontece sempre. Mas a gente tem que voltar na palavra quando diz: nós temos que ser filhos da luz. Nós temos que viver uma experiência de santidade nas coisas muito concretas da nossa vida. E o que não o que é contrário a essa vontade de Deus, como São Paulo disse aos Efésios: discernir o que agrada a Deus. E quando eu vou pensando nesta realidade, eu sempre imagino num Deus que conhece profundamente a cada um de nós, mas que Ele espera o passo de cada um. Quantos anos talvez você não buscou a Deus nesses dias de carnaval? Ele esperou. Ele espera. Ele tem paciência. O grande problema nosso é que nós queremos, numa velocidade nossa, mudar os outros antes de mudar a nós mesmos. O meu convite para nós esta manhã é para olharmos dentro de nós. O que essa palavra interpela a mim? E eu fui pensando quando diz aqui, no versículo 10, discernir o que agrada ao Senhor. E eu fui pensando: meu Deus, eu penso que a minha vida de consagrada na Canção Nova hoje não te agrada tanto. Há tanto que eu tenho que aprender, há tanto que eu tenho que crescer. Me ajuda, me dá a graça. Mas, meus irmãos, parece estranho, mas a graça não vem de graça. A graça precisa da nossa participação, precisa da nossa colaboração. Em que nós estamos colaborando para que Deus de fato entre e faça uma obra no nosso coração? Depende de nós. Como disse aqui a exortação apostólica, não há ninguém que possa responder mais profundamente os anseios do homem do que Deus. Deus, só Ele pode responder os anseios mais profundos. E por que a gente quebra a cara na vida, vive ilusões? Porque antes de buscar a Deus, a gente busca os outros. Antes de buscar a Deus, nós buscamos em pessoas. E aí, de fato, meus queridos, não dá para a gente ser pessoas de missa e viver omissos na nossa sociedade. Vivermos a omissão. Não dá para a gente ser de Deus e querer ter uma vida contrária. Outro dia eu fui com uma pessoa da comunidade numa repartição pública. E eu fui super bem atendida. E essa pessoa não foi bem atendida. E ela relutou, ficou nervosa. Ela deve ter me ouvindo agora, vai ficar brava, mas eu não vou dizer o nome dela. Mas quem sabe que ela estava comigo sabe quem que é. Mas aí, quando a gente estava voltando, a gente foi conversando. Porque tinha que fazer todo um processo para ser atendido e essa pessoa parou o processo no meio. Essa pessoa da comunidade Canção Nova. Mas não percebeu que tinha parado o processo no meio. E achou que tinha finalizado. E chegou lá para ser atendida, obviamente, não foi atendida.
quando a gente voltou, e essa pessoa é uma pessoa muito correta nas coisas dela, convivo muito de perto com essa pessoa e sei que ela é uma pessoa muito correta. E quando nós estávamos voltando, nós fomos partilhando. Eu falei, nossa, você ficou bem nervosa, né? Por não ser atendida. Tipo assim, perdeu a viagem, foi até lá e não foi atendida. E eu falei, nossa, eu fui super bem atendida. Até evangelizei a atendente. Perguntei se ela era católica, perguntei se ela participava da missa. Falei de Jesus para ela. Ela falou, eu não vivi a mesma experiência. Mas não custava ela ter me atendido, não era só uma coisinha que faltava. Aí de repente nós olhamos uma para a outra e chegamos à conclusão. São dessas pequenas coisas que parecem irrelevantes, mas aí a gente fez o seguinte raciocínio: ela estava no trabalho dela, precisava viver um procedimento até o fim, para ser atendida. E se a menina da Canção Nova falasse, não, me atenda, não, ela estava ajudando essa moça a não ser fiel àquilo que era o trabalho dela. Coisa simples, coisa simples. Não dá para a gente ir fazer uma compra, fazer alguma coisa e perceber que no teu troco você recebeu a mais e você fica quieto. A pessoa que está no caixa vai ter que pagar o desfalque que der no final. E são essas pequenas coisas da nossa vida que nós temos que ter a coragem cristã de dar uma resposta. Ter uma coragem diária de dar uma resposta. Porque senão a gente coloca um fardo muito grande na vida de outras pessoas, mas nós nos omitimos da nossa resposta. É o que está escrito aqui em Efésios. Não sejais cúmplices deste mundo mau. Não sejais cúmplices das obras das trevas. Meus queridos, mas também não é de um dia para o outro que vai acontecer isso com você. Não é do dia para o outro que vai acontecer isso comigo. É um caminho. Por isso que eu disse que a palavra de Deus, ela precisa ser um itinerário. Ela precisa ser uma seta. Quantas coisas nós já ouvimos esses dias aqui sobre a palavra de Deus? Quantas pessoas já falaram aqui? Quantas missas nós já participamos? E do dia que eu cheguei até hoje, que passos concretos eu tenho clareza que eu tenho que dar para melhorar? Nós temos que ter a caridade conosco mesmos. Porque melhorando a nós vamos fazer um mundo melhor. Sendo mais justos, nós teremos um mundo mais justo ao nosso derredor. Mas não dá para eu querer que a justiça seja só do outro e omitir a minha parte. Não dá para a gente viver as leis naturais da vida. Como São Paulo fala aqui, nada de imoralidade sexual. E o que é isso? O que é imoralidade sexual? A igreja diz que é toda a realidade de sexualidade vivida fora do sacramento do casamento. É sagrado desde que você viva o sacramento do matrimônio. Viva uma sexualidade sagrada. Nós temos que ter esta clareza, meus queridos, que Deus nos quis filhos dele. Mas desde Gênesis, nós lutamos contra as obras das trevas. Quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, se rebelaram a partir de ouvir a serpente e começaram um caminho contrário. E nós herdamos isso na nossa natureza corrompida. Mas aí Cristo vem, vive no meio dos homens, fala aos homens, se entrega por causa dos homens, da humanidade, morre crucificado inocente, ressuscita para nos dizer: é possível, eu estou com vocês, e nós continuamos a vivendo no mundo das trevas. Por que é tão difícil a gente viver isso? Porque é lutar contra a nossa natureza. Corrompida sim, mas possível de ser mudada. E não é uma mudança de ontem, de hoje para amanhã. É uma mudança gradativa. É uma mudança com passos. Eu gostaria de fazer uma pergunta a todos nós.
O que nós estamos buscando hoje? O que de fato nós viemos buscar? O que a gente quer encontrar? A quem nós queremos encontrar? Toda a busca da nossa vida, se não for para encontrar verdadeiramente Deus, é em vão. É vã a nossa busca. Não chega a lugar nenhum. A nossa busca precisa ser para encontrar o Cristo, para encontrar a Deus, fundamento da nossa vida, fundamento da nossa história. Mas precisa de dar passos. Olha que maravilha, você já deu um passo de vir até aqui. Você já deu o primeiro passo. Mas esse passo não pode acontecer só nessa chácara de Santa Cruz. Ela precisa acontecer a partir talvez da terça-feira à noite, quando você for embora, na quarta-feira de manhã, quando você for embora. É lá que você vai praticar o que você compreendeu. Mas não vai praticar na vida dos outros. Temos que praticar primeiro na nossa vida. Primeiro para nós. E aí fazer um caminho de purificação das nossas atitudes, dos nossos atos. Como é bom e agradável quando a gente encontra uma pessoa que nos faz bem. Mas quando é uma pessoa que não nos agrada, como nos faz mal. E talvez a nossa vida não tenha sido agradável a Deus. Mesmo assim, Deus não vai desistir de nós. Do que você já tem desistido? Do que você já desistiu nesse tempo? De viver a pureza, de viver a honestidade, de viver a verdade. É preciso ter a coragem de recomeçar. Lá atrás, há muito tempo atrás, essa inspiração de ter esses encontros nesses dias de carnaval foi para dar a possibilidade a cada um de nós de vivermos santamente esses dias, vivermos em Deus. Meus queridos, mas não pode ser de boca para fora, tem que ser de coração para dentro, tem que ser com atitudes, tem que ser quando ninguém está te vendo. Tem que ser muitas vezes no silêncio. Mas talvez tem que ser num caminho profundo de honestidade. Tem um livro muito interessante do Papa Francisco, quando ele ainda era cardeal em Buenos Aires, que fala sobre pecado e corrupção. E nesse livro, o Papa fala da grandiosidade do mal que é a corrupção na vida do ser humano. As pessoas não se corrompem de um dia para o outro. Elas vão se corrompendo aos poucos. Elas vão fazendo essa opção pelo mal aos poucos. E às vezes, quando ela olha para ela mesma, ela já está muito longe daquilo. Ela já deixou muito longe, muito distante a verdade de ser filho de Deus, que está escrito aqui. São Paulo não estava falando a uma comunidade que não conhecia e não tinha tido uma experiência com Deus. Pelo contrário, se você ler o livro de Efésios, você vai ver que ele diz que essa comunidade tinha todos os dons. E ele está exortando essa comunidade, nada de palavrões, nada de realidades fúteis no meio de vós. Mas isso é atual para nós. Quando eu digo para nós, eu não estou dizendo para você somente. Eu estou dizendo para nós, para mim, membro da Canção Nova. Não é porque nós somos consagrados que a gente toma uma pílula que nada nos vai afetar. Você já ouviu isso aqui no final de semana? Viu testemunhos, viu as lutas. Mas mais do que as lutas, meus queridos, grandiosas, de doenças de familiares, de perda de familiares, que nós vivemos também. Os nossos familiares também morrem.
Os nossos familiares também vão presos, vão julgados. Os nossos familiares também vivem nas trevas. O que tem que diferenciar isso é a consciência que eu tenho que ter. Eu estou a caminho. Eu estou a caminho. Eu preciso me aprontar cada dia. Eu preciso fazer um caminho com Deus. Um caminho com Deus que me coloca nessa clareza. Eu sou de Deus em primeiro lugar. Eu sou de Deus em primeiro lugar. Eu faço uma experiência com esse amor de Deus gratuito dentro de mim. E muitas vezes eu tenho que olhar para esse versículo, como eu disse, a minha vida está agradando a Deus? Eu estou usufruindo mal daquilo que Deus me deu? Legal, eu vou pregar no acampamento de carnaval, beleza, ótimo, vou estar lá no meio dos grandes pregadores da Canção Nova, Emanuel Estênio, Dunga, Robson Luiz, Padre Roger Luiz, Padre José, que maravilha. Não diz nada se a minha vida não for agradável a Deus. Não diz nada se o meu desejo não for buscar uma profunda santidade nos atos e nas minhas atitudes. Por isso que sempre nós temos que voltar. E como me deu uma alegria enorme no coração quando eu li essa exortação apostólica, que fala que a palavra de Deus é a carta de amor de Deus para mim, mas é para você. A palavra de Deus é aquilo que é o itinerário que precisa reger a minha vida. Você já ouviu falar tantas vezes que a Canção Nova nasceu de uma experiência da meditação da palavra de Deus. E esse ano a Canção Nova faz 40 anos do chamado. Quando ajudando os jovens a meditar a palavra de Deus, Monsenhor Jonas foi rascunhando a Bíblia no meu dia a dia. A Bíblia é no meu dia a dia. Não é mensal, não é bimestral, não é semanal, é dia a dia. E aqueles jovens foram imbuídos de uma experiência com Deus na palavra. E a partir disso, o que eles fizeram? Eles deram tudo para Deus. Mas o que transformou? A palavra se tornou vida dentro deles. A palavra precisa me interpelar. A palavra precisa me levar a essa experiência de um Deus que me quer livre. Livre. Na exortação apostólica, Evangelho Gaudium, Papa Francisco fala que se o homem viver na bondade para a qual ele foi feito, o homem viverá verdadeiramente a liberdade para a qual Deus o criou. Pensa bem. O homem que faz o bem é capaz de ser livre. Porque a bondade me leva a uma liberdade. Liberdade de espírito, liberdade de coração, liberdade de vida, liberdade de atitudes. Mas para isso eu preciso viver um caminho de bondade. Eu preciso viver um caminho de purificação. É o que está dizendo aqui nessa passagem, nesta carta. Procedei como filhos da luz. Procedei como filhos de Deus. Procedeis como pessoas que sabem a quem pertencem. O que dentro de nós, meus queridos, como filhos de Deus, está corrompido? Não dá para a gente dormir em paz, quando a gente sabe que a nossa vida é contrária ao que nós rezamos. Quantos de nós, quando a gente faz uma experiência com Deus, a gente chega do grupo de oração, né, querendo mudar a nossa casa inteira? Não é assim? Não sei você, mas eu fui assim. Usava uma cruz desse tamanho, uma Bíblia embaixo do braço, e queria que a minha família, a goela abaixo, vivesse o que eu vivia. Mas era uma imposição, não era uma experiência. Era querer que eles vivessem aquilo que nem eu vivia.
E hoje eu entendo que precisa ser um caminho pessoal de experiência com Deus, pessoal de mudança, mudança de atitudes, mudanças da maneira que nós respondemos a uma sociedade injusta, desumana, que faz do homem ridículo, que contrapõe as leis de Deus. É maravilhoso vir aqui, passar esses dias louvando a Deus, adorando a Jesus, mas o amanhã na sua cidade, o amanhã na sua universidade, o amanhã na sua comunidade, o amanhã na sua casa. Que atitudes nós temos que ter para dizer, verdadeiramente eu encontrei Cristo? Se a gente vai ler na vida dos santos, a gente percebe que foi esse caminho que eles fizeram. São Paulo só pôde dizer isso aqui para Efésios, porque São Paulo experimentou. Todos nós conhecemos a história de São Paulo, já foi citado inclusive aqui no Vem Louvar. Paulo, que era perseguidor, queria matar os discípulos, os cristãos, se tornou o homem do Evangelho, se tornou o homem que deixou a palavra de Deus ser carne na vida dele, e pôde proclamar em certo momento da sua vida: não sou eu mais que vivo, Cristo que vive em mim. E aonde Cristo quer viver? Em mim e você. Para Deus viver em nós, é preciso que o que não é de Deus saia do nosso coração, saia da nossa vida. Nós não somos obrigados a sermos de Deus, sinceramente falando. Eu não sou obrigada a ser consagrada, não tenho essa obrigação. Se eu não quiser ser, eu não vou ser mais, e pronto. Mas se eu sou, se eu assumo, eu preciso viver como tal, eu preciso responder como tal. Não dá para viver contradições na nossa vida, não dá para viver contradições na nossa busca de Deus, no nosso discurso de sermos cristãos. Olha os apelos que o Papa tem feito para essa humanidade, de guerras, de corrupção, de mentiras. Não dá para a gente só ficar falando de uma política corrupta no país, que é real, mas o cara não foi para lá e se tornou, talvez ele foi corrupto a vida inteira, ou talvez o ambiente que ele estava fez ele negar as próprias verdades e se tornou corrupto. Nós precisamos viver essa experiência na nossa carne. Se nós encontramos Jesus, se nós encontramos esse Deus, a nossa vida precisa dizer do Deus que eu encontrei, desse Deus que me faz viver a bondade, o perdão. Por que a gente tem tanta falta de perdão neste mundo? Porque nós não acreditamos mais uns nos outros, porque a gente não acredita nos irmãos, porque a nossa experiência de fraternidade, ela é frágil, igualzinho um cristal. Qualquer coisa que você aperta, quebra. Porque nós não acreditamos no outro, porque nós não acreditamos que o outro quer o meu bem, porque muitas vezes o outro diz para nós o que nós não queremos ouvir. Então a nossa realidade de sermos irmãos, ela fica muito fragilizada. Quantas vezes lá no grupo de oração fala: nossa, mas aquele ministro da Eucaristia, sinceramente, né, gente? Não dá. Está sempre querendo ser o mais importante, está sempre querendo servir na melhor missa do domingo, a missa que tem mais gente. Fala para a pessoa, não fica difamando a pessoa. Eu tomei um propósito muito difícil para mim no ano de 2017 na comunidade Canção Nova. E estou vivendo a duras penas esse meu propósito. E não tenho dificuldade nenhuma de dizer qual é. Todas as pessoas com as quais eu tenho dificuldades reais, eu tenho procurado para conversar. E é difícil.
Outro dia eu tive uma conversa muito difícil com um irmão da comunidade, sacerdote. Falei: padre, eu preciso conversar com o senhor. Combinamos. E eu disse: olha, eu quero falar com o meu irmão, que você é meu irmão, membro da Canção Nova, meu irmão. Eu fui falando algumas coisas que eu via da vida dele, que não me construía, das atitudes que não me faziam bem, mas que eu estava ali falando com ele, como irmã dele. Não para dizer a ele que eu era melhor, mas para construir uma verdadeira fraternidade. Ontem à noite eu fiz a mesma coisa com uma irmã de comunidade. Aí encontrei por providência aí na chácara e disse: olha, passa lá em casa à noite. E ela passou. Falei: olha, tal dia eu falei com você no telefone, você me deu essa resposta. Eu gostaria de saber o que de fato você quis dizer com isso. Porque eu quero o teu bem. Eu quero que você viva bem a sua vocação, a sua consagração. E eu estou fazendo isso porque eu sou maravilhosa, parará? Não. Porque eu percebi que é um caminho de conversão que eu tenho que fazer. É um caminho que me faz sair de mim mesma para não falar mal dos outros, para não murmurar, para falar com quem de fato interessa. Não tenho o que falar, não fala nada. Mas se tem também o bem, fala o bem. E às vezes quando eu vejo um irmão falando alguma coisa, ou quando eu vejo um discurso de algum irmão meu, eu vou falar. Ah, mas falo. Sem problema. Outro dia eu fui numa santa missa, e me fez tão bem a homilia, que depois eu mandei uma mensagem para o padre. Falei: padre, obrigada, porque nessa manhã o senhor me ajudou a me colocar num caminho mais profundo com Deus. Coisa simples. Dos dois lados nós temos que ter a verdade sempre em nossa mente, mas a verdade com caridade. Não é colocar o irmão no caminho do réu, na cadeira de réu, e eu o juiz. Não, vamos tirar isso. Vamos sentar um na frente do outro. Vamos ser irmãos. Porque senão, meus queridos, fica só numa poesia bonita. Mas a vida... Aí tem aqueles que se agradam da gente, tem aqueles que se desagradam, né? E a gente vai vivendo isso. Mas mais do que procurar agradar os homens, a nossa vida precisa ser agradável a quem nos fez. Deus. E Deus nos fez o quê? Imagem e semelhança dele. Eu quero pedir a você que faça até o final deste Vem Louvar. Não sei se você fica até hoje, se você vai ficar até terça-feira. Escreva aí mesmo, faça um itinerário de um caminho de mudança, de um caminho possível de despertar. Levanta o que está morto dentro de você, o que precisa passar por uma purificação. Purificação na maneira de você viver a sua vida lá no teu trabalho, purificação na maneira de você viver o teu ministério. O seu ministério precisa ser agradável a Deus, meus queridos. Por que corromper uma graça que Deus deu a vocês? É graça de Deus. Vocês podem se tornar maravilhosos como profissionais, mas numa realidade consagrada, numa realidade de evangelização, se não tiver a unção, só o profissional passa. E vocês vão ser mais uns que passam. E eu tenho certeza que Deus não quer isso. Deus quer vocês para permanecerem na unção. Como é maravilhoso a gente ver os nossos que trabalham aqui na Canção Nova. Seja os nossos colaboradores, seja os membros da comunidade, que vão chegando, né, Dani, vão aprendendo o trabalho. Não sabia, foi aprendendo, para responder a um apelo de Deus. Mas uma água que eu coloco aqui, um tempo que eu mostro, uma atitude que eu faço, precisa ser para construir o reino de Deus. Precisa ser para construir uma sociedade mais justa. Uma sociedade
mais real na vontade de Deus. Olhando para esta palavra de Deus que nos diz, que nos interpela para a verdade, eu te pergunto, qual é a sua verdade? Peço que o ministério se posicione, por favor, que nós vamos rezar e vamos cantar. Mas eu quero pedir a você hoje, olha para a tua vida, sinceramente. Não olha para quem está do teu lado. Olha para você. Como você chegou aqui? Carregado, empurrado, convidado, interpelado, não sei. Mas há um querer de Deus na sua chegada até esse momento. Há uma vontade de Deus, que diz nessa palavra: desperta tu que está dormindo. O que da tua vida cristã está dormindo? O que da tua vida de filho de Deus, herdeiro de Deus, está dormindo? Que hoje é preciso dar um passo. Talvez o passo que nós temos que dar hoje é ter atitudes diferenciadas. Talvez até com o meu coordenador de caravana, até com a responsável da pousada que eu estou lá, não sei. Mas não dá para a gente viver vida duplas, meus queridos. O que São Paulo estava dizendo aos Efésios, era dizendo para eles: vocês encontraram a verdade, permaneça nela. O que essa palavra disse para mim, me fez pensar, se verdadeiramente a minha vida agrada a Deus. E como foi para mim salutar, olhar dentro do meu coração e perceber, a minha vida ainda não é agradável a Deus. Mas mesmo não sendo agradável, Deus me ama. Deus me dá uma chance. Deus me dá um novo tempo. Deus me dá um novo começo. Recomeçar. De novo. Quando São Paulo disse a esses irmãos dessa comunidade, ele disse: sejam santos. Sejam santos, agradáveis a Deus. E como que nós podemos viver este caminho? Você pode me perguntar, tá, você foi falando, mas como é que faz? Peça a graça do Espírito Santo. Peça a força do Espírito Santo. Queira o batismo no Espírito. Deseje o batismo no Espírito, porque é Ele que vai tirar do nosso coração e nos dar a clareza do que é trevas. É Ele que vai iluminar, vai clarear o que está aqui dentro. Nas pequenas coisas. Sabe como que vai ser a unção dentro de você? Vai ser a largueza que você vai abrir ou não o coração. Vamos pedir o Espírito Santo. Mas eu quero pedir a você, não saia daqui deste Vem Louvar deste ano sem algo concreto. Talvez o concreto é você confessar. Desculpa dizer assim. Talvez para algumas mulheres o concreto é mudar a maneira que você está se vestindo. Mudar a maneira que você está se relacionando com os homens. Talvez o concreto, para algumas de nós, é viver uma pureza. Talvez o concreto para alguns de vocês rapazes, é parar de flertar, ficar. Purificar os seus atos e atitudes, purificar os seus sentimentos, como se purifica o ouro no fogo do Espírito, porque é só o Espírito que pode nos dar essa graça. Eu convido você a ficar em pé, e convido a você a viver essa experiência de pedir a Deus esta graça. Quero convocar você também que está em casa, que está nos escutando, que está nos vendo, faz essa experiência. Faz a experiência de despertar do que está dormindo dentro de você. Faz a experiência de retomar, de acreditar. Acreditar em quê? Na bondade de um Deus que te fez para ser bom. Deus não criou o homem para a maldade. Deus criou o homem para a bondade.
Talvez você é visto como uma pessoa que não é boa. Talvez você até trouxe para esse Vem Louvar rótulos. Não sou tão bom assim. Eu não sou tão justo assim. Mas aí no meio disso tudo no teu coração, lá no fundo, há uma bondade que precisa emergir. Há uma bondade que precisa vir para fora. E vem como? Com a graça do Espírito. Com a força do Espírito. Com este ruá de Deus. Meus irmãos, nós não podemos mais sermos cristãos corruptos. Nós não podemos mais ser consagrados levianos. Nós não podemos mais ser injustos com aquilo que Deus nos pediu para viver. Nós não podemos querer a justiça para outros quando nós somos injustos, quando nós temos dentro de nós corrupções, maldades, infidelidade. E eu quero pedir a você que tenha coragem de ser de Deus. Mas não é ser de Deus por palavras, é fácil. E eu chego aqui e falo para você, eu sou de Deus. Amanhã você me encontra na rua e eu não respondo o ser de Deus. Ser de Deus é você voltar na sua casa na terça-feira, encontrar a sua casa do mesmo jeito que você deixou na sexta. Mas você é de Deus. Você vai dar uma resposta diferente. Você vai amar. Você vai perdoar. Cantemos pedindo ao Espírito esta graça. Peço que você coloque a mão no seu coração. Olha para você. Vai olhando para você e pensando, onde eu tenho que despertar? Onde eu estou dormindo? Na minha verdade. Onde eu deixei me corromper. Eu deixei me levar. Eu deixei que outras vozes, que não é de Deus, tomasse proporção dentro de mim. Preciso de tua graça, Senhor. Peça isso ao Senhor. Oh, dai-me teu espírito de amor e faz em mim a tua obra. Renova o meu viver, meu viver. Quem quer a graça do Senhor? Fala para Ele isso. Preciso de tua graça, Senhor. Ó, dai-me teu espírito. Ó, dai-me teu espírito de amor e faz em mim a tua obra. Renova o meu viver, meu viver. Derrama as tuas bênçãos, Senhor. Pega o teu braço bem alto e clame isso. Ó, dá-me um abrasador. Em ti eu quero ser um novo ser. Derrama a tua bênção, Senhor. Derrama as tuas bênçãos, Senhor. Envia-me teu fogo abrasador. Em ti eu quero ser um novo ser. Um novo ser. Jesus, com seu braço erguido. Tudo isso que nós ouvimos amar e que nos instigou um desejo de mudança, de crescimento. Nós sabemos que humanamente é tão difícil, mas com a graça de Deus é tão possível. Então diga: preciso de tua graça, Senhor. Clame. Clame cantando mais uma vez isso, força. Preciso de tua graça, força. Canta, canção nova. Ó, dai-me, ó, dai-me
de amor e faz em mim a tua obra. Renova o meu viver, meu viver. Só quem precisa, força, diga: preciso. Mais forte. Pegue o seu braço e clame: ó, dai-me. Diga e faz em mim a tua obra. Renova o meu viver, meu viver, meu viver. Derrama tuas bênçãos, Senhor. Envia-me teu fogo abrasador. Em ti eu quero ser um novo ser, um novo ser. Derrama sobre nós, derrama tuas bênçãos, Senhor. Envia-me teu fogo abrasador. Eu quero ser um novo ser, um novo ser. Só vocês, força, derrama a tua bênção, derrama. Oh, envia-me teu fogo. Em ti eu quero ser, em ti eu novo ser. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama as tuas bênçãos, Senhor. Ilumina a luz. Envia-me teu fogo abrasador. Em ti eu quero ser um novo ser, um novo ser. Jesus. E vai pedindo essa graça ao Senhor com seus braços erguidos, este novo ser, esse fogo abrasador. Vai pedindo ao Senhor a graça do Espírito. Vai pedindo ao Senhor a graça de um renovar no teu coração, Senhor, nós queremos ser de uma um novo purificação. Sim, Purificação Jesus, da sua nós queremos mente, ser purificação um do novo seu homem, coração, nova mulher, dos seus Senhor, sentimentos. novos Clame ao Senhor livre, nesta Senhor, manhã. de todo mal, Queira toda viver a máscara, experiência Senhor, da palavra de de todas Deus, as pequenas que diz que arestas nós que podemos nos ser impedem obra de sermos nova. completos na Peça tua ao presença, Senhor, clame aos Derrama o teu céus, fogo, Senhor, nesta para hora de abrasar, graça, para nessa hora de aquecer, bênção de Deus, para nessa onde o purificar, Senhor está ao Senhor. nosso lado. Derrama a tua unção sobre nós, Senhor. E Derrama, você que Senhor, o teu reza, peça a graça do Espírito e vai orando no Espírito. Derrama Vai o teu pedindo que o Espírito Santo agora vá sobre nós, tocando no teu coração. Jesus. Vá orando no Espírito para que Ele vá purificando o teu fogo, Senhor, interior, purifique, que o teu fogo, Senhor, purificando a tua mente, venha nos purificando os lavar, teus venha sentimentos, queimar, Senhor, tudo purificando aquilo que dentro de você hoje espalha, precisa, Senhor, do pecado em nós. necessita. Vem, Espírito Santo de Deus. Ora no Espírito agora com força, com a força do teu coração. Não é uma questão de gritar, mas é uma questão de colocar força no teu coração. Que o Espírito Santo agora seja de fato derramado sobre todos nós, também sobre você que está em casa, também que você em outro lugar, em outro ambiente está agora escutando esta oração. Você que há muito tempo não ora assim, você que talvez nunca orou assim, ora no Espírito e deixa que o Espírito Santo habite aí neste lugar que é de Deus. Você é de Deus, o seu coração é de Deus, ainda que você não saiba, ainda que você não experimentou. Você é de Deus e o teu coração e a tua vida é de Deus. E eu peço, Espírito Santo, que de fato você seja derramado nesta manhã, numa profusão nova. Isso mesmo, vá cantando no Espírito, que a unção enche esse lugar, que a unção do céu enche esse lugar, que a experiência de Deus, como nós cantamos, esse fogo abrasador agora,
entre em todos os nossos corações, em cada um de nós. Até você que entrou agora aqui no centro de evangelização e não está entendendo absolutamente nada, deixa o Espírito te tocar agora. Deixa a unção do céu. Sim, Senhor, derrama o teu Espírito para nos despertar, Senhor, de todo o sono, de tudo aquilo que nós vivemos na inércia, Senhor, estagnados, parados. Desperta, Senhor. Desperta, Senhor, para a oração, para o clamor, para uma vida nova. Desperta-nos, Senhor. Sim, desperta os jovens. Desperta as vocações, Senhor. Desperta os casamentos que estavam parados, Senhor. Desperta, Senhor, aqueles que estavam anestesiados pelo pecado. Põe fogo, Senhor. Abrasa-nos, Senhor. Fogo da purificação. Fogo que purifica, Senhor. O fogo que queima a palha, Senhor, que dissipa, Senhor, o lixo. O Senhor te convence de que você vivia uma vida dupla. E o Senhor está te convencendo a de verdade deixar essa vida dupla. Porque você até vai na igreja, até comunga, mas você é corrupto nas suas atitudes na empresa em que você está inserido. Deixa Jesus agora convencer você a deixar esta vida velha, a deixar este mundo velho que te dominou até aqui, a deixar essa vida que te prendia, te fazia cativo do poder, cativo daquela bem-querência humana, de querer estar bem com todos, e você foi se deixando corromper no mais íntimo do teu coração. Vai deixando o Espírito revelar a você quais foram as corrupções que você foi deixando entrar. E permita agora que a luz do Espírito desperte o teu coração. E que essa unção do céu, que a graça do Espírito agora entre de fato em nossos corações, meus irmãos. Entre de fato em nosso ser. Você está muito resistente a um jovem no meio de nós, que essa noite você usou maconha, e usou mesmo, e ainda tem no seu bolso. Procura uma privada, um banheiro, e joga fora. Não vale a pena você manter isso em você. Você que tinha também um namoro mundano, todas as vezes você até vem para os acampamentos da Canção Nova, mas o seu namoro, você sabe, é mundano. E Deus está dizendo a você, está pedindo a vocês dois, rapaz e moça, vivam a pureza nesse namoro, porque vocês foram feitos para o casamento, mas vocês precisam viver uma pureza aí no seu namoro. Eu sinto que o Espírito quer nos conduzir a uma vida nova, mas depende de nós, depende da nossa atitude. E vai agradecendo a Deus nessa oração. Eu quero ouvir você rezando. Vai rezando. A banda vai nos ajudando, mas você vai rezando assim. E vai subindo o teu louvor a Deus. Deixa que essa unção encha este lugar. E você que está em casa, ergue agora o seu braço também e ora como você sabe. Você que está nos assistindo através do portal Canção Nova, e nessa hora você foi batizado do Espírito Santo, louve a Deus. É graça, é vida nova, é Deus que está querendo habitar em nós. Bendito seja, Senhor. Bendito seja a Ti todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor a Ti, Jesus. Bendito sejais. Que o Senhor nos visite, o Senhor nos devolve a vida. Louvado seja, Senhor Deus, a Tua presença. Vamos aplaudir o nosso Deus. Bendito seja Deus. Vamos exaltar a Sua presença, a Sua obra. Bendito seja Deus. Quem precisa da graça de Deus, levanta o seu braço bem alto.
E canta do início, preciso da tua graça. Do início, força, diga isso. Preciso da tua graça. Você aprendeu. Ó, dá-me teu espírito de amor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!